O Globoplay acaba de disponibilizar na íntegra a série documental que mergulha em momentos pouco explorados da vida de Michael Jackson. Com 4 episódios, a produção resgata o período em que o rei do pop enfrentou uma grave crise financeira e destaca um episódio inusitado ocorrido na Irlanda, um flagra de furto em uma clínica de estética. O conteúdo já está disponível para todos os assinantes da plataforma. É impressionante como a figura de Michael Jackson, mesmo tantos anos após a sua partida, ainda consegue movimentar o mundo do entretenimento e despertar essa curiosidade quase insaciável no público. Quando a gente vê esse anúncio do Globoplay sobre a nova série documental, é impossível não parar para pensar na trajetória absolutamente surreal desse homem que, para muitos, foi o maior artista que o planeta já viu. Estamos falando do menino prodígio de Gary, Indiana, que saiu do seio de uma família numerosa e de classe operária para se tornar o epicentro da indústria fonográfica mundial. É preciso lembrar sempre que o Michael não nasceu rei do pop. Ele foi lapidado, quase que industrialmente pelo pai, Joe Jackson, num ambiente de disciplina rígida e, muitas vezes questionável, dentro do Jackson 5. Aquela criança de olhos grandes e voz potente, que dominou as paradas nos anos 70 com a Motown, carrega uma carga de infância roubada que, a meu ver, é a chave para entender todos os paradoxos que vieram depois. Quando a gente analisa essa fase mais madura, focada no documentário, que explora o período de crise financeira e os momentos mais reclusos da vida dele na Irlanda, a gente percebe que o Michael Jackson que vivia ali era uma sombra, ou talvez uma versão distorcida, daquele superastro que parou o mundo com Thriller. O período em que ele se refugiou na Irlanda, logo após o julgamento de 2005, é um dos capítulos mais obscuros e fascinantes da biografia dele. Ele estava tentando se reconstruir, fugindo dos holofotes, da pressão da mídia americana e de uma falência que parecia bater à porta. É curioso como a narrativa do documentário traz esse episódio do flagra na clínica de estética, porque isso humaniza, de uma forma quase trágica, alguém que vivia como se fosse um semideus. Para mim, isso mostra o desespero de alguém que tinha perdido a noção da realidade cotidiana, que vivia em uma bolha tão impenetrável que as noções básicas de convívio social, ou até de propriedade alheia, acabavam se perdendo ou se confundindo na mente dele. A trajetória do Michael é uma linha que sobe vertiginosamente até o topo do Everest e depois desce por um desfiladeiro íngreme. Ele revolucionou o videoclipe, mudou a forma como a música pop era produzida e vendida, quebrou barreiras raciais na MTV, mas ao mesmo tempo, foi tragado pelo próprio mito. O Michael que a gente vê nos palcos de Bad ou Dangerous é um profissional impecável, alguém com uma disciplina de trabalho quase sobre-humana, que buscava a perfeição em cada batida. Mas esse mesmo homem, quando saía do palco, parecia ter uma lacuna emocional imensa. A relação dele com o dinheiro, inclusive, sempre foi pautada por um descontrole que desafia a lógica. Como alguém que lucrou bilhões pôde chegar ao ponto de enfrentar crises financeiras tão agudas? Eu particularmente acredito que o Michael nunca entendeu o valor do dinheiro como algo tangível. Para ele, o dinheiro era apenas um meio para sustentar sonhos infantis, zoológicos particulares e um estilo de vida que tentava, de forma frustrada, compensar a juventude que ele nunca teve. Olhando para essa série documental agora, vejo uma tentativa legítima de olhar para o homem por trás da luva e da máscara. Muitas vezes a gente consome o artista e esquece que ali dentro havia uma pessoa que foi empurrada para uma pressão que nenhum ser humano, por mais talentoso que fosse, conseguiria suportar. O episódio da Irlanda é apenas um reflexo dessa busca por um refúgio que nunca era suficiente. Na minha visão, o cenário do entretenimento mundial deve muito ao Michael, mas também tem uma dívida de consciência com ele. A forma como a mídia o tratou, especialmente a partir dos anos 90, com aquele foco quase doentio nas transformações físicas dele, criou uma barreira entre o público e o artista que hoje a gente consegue enxergar com mais clareza. O fato de que agora temos acesso a esses detalhes, mesmo os menos gloriosos, mostra que o tempo está tentando, talvez de forma tardia, entender as engrenagens desse gênio incompreendido. O que me chama a atenção na narrativa dessa produção é a coragem de não apenas exaltar os sucessos, mas de tocar nas feridas. Quando o documentário aponta para essa crise financeira, ele traz à tona um Michael Jackson que nós, como fãs ou espectadores, raramente vimos. O homem que não sabia como lidar com as contas, que dependia de uma estrutura de assessores que muitas vezes não sabia como protegê-lo ou como dizer não. A história do furto, que parece algo quase cômico se não fosse tão triste, é um lembrete de que o Michael, lá no fundo, carregava uma imaturidade psicológica que nunca foi devidamente tratada.
É um contraste gritante com o homem que coreografava shows perfeitos para milhares de pessoas. Isso me faz pensar sobre como o sucesso, quando atinge níveis estratosféricos, pode isolar um indivíduo de tal maneira que ele perde a conexão com o que é certo ou errado, com o que é dele ou do próximo. Eu particularmente acho que a gente nunca vai parar de falar sobre Michael Jackson. Ele é um personagem maior que a própria história. E produções como essa que chegam agora ao Globoplay, são essenciais não para denegrir ou idolatrar, mas para mapear as complexidades de uma vida que foi vivida em um grau de intensidade que poucas pessoas conseguem sequer imaginar. Às vezes, ao assistir a esses conteúdos, me pego pensando se o Michael teria sido mais feliz se tivesse tido a chance de uma vida comum, longe de todo esse glamour. Mas por outro lado, se ele tivesse tido uma vida comum, teríamos nós o Onvalk? Teríamos nós o impacto cultural que ele deixou? Essa é a dualidade que me persegue toda vez que vejo algo novo sobre ele. É a eterna briga entre o artista genial e o ser humano fragilizado. Por fim, esse momento da carreira póstuma dele, onde a gente vê cada vez mais documentários surgindo, indica uma mudança de perspectiva. Estamos deixando de lado a caça aos cliques sensacionalistas para tentar entender a psicologia desse ícone. E na minha opinião, esse é o caminho certo. O Michael Jackson não é uma entidade, ele não é apenas um conjunto de músicas que marcaram gerações. Ele é a história de um homem que foi, simultaneamente, o mais amado e o mais vigiado do planeta. A série que acaba de estrear é, sem dúvida, um convite para essa reflexão profunda. Não esperem apenas o glamour de um show em Wembley, esperem ver os bastidores de uma vida que mesmo no topo, carregava vazios que nem todo o ouro do mundo poderia preencher. É um material indispensável para quem quer entender como o pop construiu e, de certa forma, destruiu o seu maior rei. Fica aqui minha recomendação para que você assista com um olhar atento, tentando enxergar além do óbvio, porque o que esse documentário entrega é muito mais do que curiosidade sobre um furto, é um retrato sobre a solidão no topo. E convenhamos, num cenário de entretenimento onde tudo é tão descartável, revisitar a vida de Michael Jackson ainda nos ensina muito sobre o preço da fama e sobre a fragilidade humana. É uma história que, por mais que a gente ache que conhece, sempre guarda um capítulo novo, um ângulo novo que nos faz repensar tudo o que sabíamos até então sobre o rei do pop. Deixa Deus tocar no seu coração aí já, para deixar o like, se inscrever. E se você for gente boa mesmo, você vai escrever um comentário, nem que seja para dizer, olha eu aqui. Então deixa seu nome, cidade de onde você tá. Eu fico super curioso, sabe, em saber qual é a cidade das pessoas que estão me assistindo. Eu sou da Bahia e eu sou dono do canal. Pois é, e tem notícia toda hora. Por isso que nem sempre eu apareço nas notícias, porque é notícia toda hora. E amanhã tem mais notícia, e o ano todo. Então, não é um canal fútil, não é um canal que desinforma, inútil. Não, é um canal de muita utilidade. Conhecimento é sabedoria, né? É riqueza. Bom, então, vou ficar esperando. Se você comentar aí, eu vou comentar de volta.